Nossas Bíblias em Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Está na tela também. Douglas, é Douglas, né, que está lá em cima? Vocês receberam aí meu e-mail, né, do slide, tá tudo ok aí, né? Beleza, então, esqueci de perguntar. Então tá na tela, eu leio e os irmãos acompanham. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, esta é a tua palavra, lida, proclamada, repetida nessa noite, e que ela possa encontrar nos nossos corações terreno fértil, para que produza vida e fruto. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A gente precisa entender esse texto primeiro com o título que eu coloquei aí: a oração mais ousada do servo de Deus. Então vou repetir: a oração mais ousada do servo de Deus. Os meus últimos sermões que eu tenho pregado aqui na igreja e também em outros lugares, todos têm sido sobre oração, e não é de propósito. Não é de propósito. Eu tenho orado, buscado no Senhor, e vem uma direção para orar para um determinado texto, e o texto sempre leva para a oração. Inclusive também quando eu fui convidado a pregar em uma igreja recentemente, a igreja também me pediu para pregar um tema lá que era voltado para a oração. Então eu tenho entendido que o Senhor quer me ensinar sobre oração, e quer que naturalmente, já que eu aprenda, se eu estou aprendendo, eu devo também ensinar aqueles que estão comigo sobre oração. Oração é um ato, eu diria um ato extremamente poderoso, e às vezes não muito prazeroso, porque nós somos de carne e osso, nós temos pecado nessa carne, né? E essa vontade do pecado, ela não deseja orar. Na verdade, a nossa carne não se opõe à oração, ela se opõe a Deus. E se a oração é um meio pelo qual você fala com Deus, não só isso, mas é um meio pelo qual você fala com Deus, então a nossa carne se opõe à oração por isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que se nós estivéssemos praticando outras religiões por aí, a nossa carne não ia se opor a nenhum outro tipo de oração a falsos deuses e a ídolos mentirosos, mas ela só se opõe à oração que de fato produz efeito. E é por isso que nós, como crentes, devemos tomar cuidado quando nós vamos orar ao Senhor, porque nós estamos orando ao Deus verdadeiro, mas às vezes a nossa carne está mudando a oração e transformando numa oração pecaminosa, numa oração maldosa, numa oração maligna, e que naturalmente não vai atingir o seu objetivo. E qual é o objetivo da oração? É falar com o Senhor e permitir o seu coração ser moldado à vontade de Deus, para que a sua oração seja moldada, e assim moldada, devidamente moldada a essa vontade de Deus, seja atendida. Quando nós então nos colocamos em oração, a primeira coisa que nós temos que ter o cuidado é de que se nós estamos de fato proferindo palavras e dizendo coisas para Deus que agradam a Deus, que a palavra dele concorda. Em outras palavras, nós devemos conhecer o que a Bíblia diz sobre oração e conhecer as orações que tem na Bíblia para aprendermos com ela, e não fazer orações
aleatórias do nosso coração, que é enganoso. Tem pessoas que pedem para o outro morrer. Tem pessoas que pedem para separar. Tem pessoas que pedem para se juntar. Tem pessoas que pedem para pagar o que deve. Tem pessoas que pedem para não pagar o que deve. Tem pessoas que pedem para ganhar coisas materiais até interessantes. Tem pessoas que pedem para ter uma carreira. Tem pessoas que pedem tanta coisa. E será que é dessa forma que devemos orar? No Salmo 40 fica a dica, eu já preguei, está no meu canal do YouTube, está também no canal da igreja. No Salmo 40 temos um modelo de oração muito interessante, que leva em consideração as lutas e entende que toda luta que a gente passa, ela é uma luta primeiro por causa da gente, porque nós já somos pecadores e vivemos num mundo mau de pecado. E só por isso, toda a luta, por mais que não seja sua culpa, aquela luta específica que você está passando, ela ainda é sua culpa, porque você é pecador e você contribui com o mal no mundo, de alguma forma. Isso a gente aprende no Salmo 40. A gente aprende, por exemplo, a oração que Jesus fez, que é o famoso Pai Nosso. Muitos ensinamentos ali. Mas eu queria agora destacar uma oração que Paulo faz aqui aos Efésios, e é considerada uma oração a mais ousada que um crente pode fazer, declarar diante de Deus. Os pedidos mais poderosos e mais, eu diria, inalcançáveis até da nossa parte, que são colocados diante de Deus. Vamos entender essa oração. É preciso lembrar que Paulo aqui ele vai enfatizar a necessidade de iluminação, a necessidade de capacitação de Deus, do alto. E isso é ousado? É. A ênfase agora não é apenas conhecer, do ponto de vista de saber que Deus existe, saber que Jesus fez uma obra salvadora, mas é de ser como esse Jesus, de ser e agir e ser preparado para ser como Ele. Essa oração ela é um ponto culminante, inclusive, na teologia de Paulo. Ela é considerada a oração mais ousada da história, inclusive. Você vai ver o seguinte, Paulo, o contexto da carta de Efésios, Paulo está preso, ele é algemado, a princípio ele não está algemado, mas, ou poderia até estar algemado, há controvérsias, mas ele está numa prisão domiciliar, e em processo judicial correndo sobre a sua vida, e com a possibilidade de ele ser condenado à morte. Nós já sabemos a história, ele nessa prisão ele não foi condenado à morte, ele foi solto, por falta de provas, porque ele não tinha feito nada que se justificasse condená-lo. Mas aqueles que se opunham a Deus e ao Evangelho queriam matá-lo. Não à toa, ele, muito tempo depois de muito trabalho desenvolvido, viagens missionárias, ele foi preso novamente. E aí ele escreve cartas também. Só que as cartas que ele escreve na sua segunda prisão, você vê claramente ali, quando ele escreve para Timóteo, que ele já está se despedindo, porque ele tem certeza que nessa prisão ele não vai mais escapar. Só que, entretanto, ele está feliz, porque ele completou a carreira que foi proposta para ele. Mas nessa primeira prisão, se você abrir Atos, no último capítulo, último versículo de Atos, 28, não lembro agora, acho que é 37, é o último versículo de Atos, vamos abrir aí. Você vai ver uma coisa interessante, dessa primeira prisão de Paulo. Paulo preso em Roma, né? É o verso, eu falei errado, verso 31, tá? 30 na verdade, do 30 ao 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na própria casa, na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que isso tem a ver com a prisão de Paulo e com a oração que nós lemos aqui de Paulo? O que tem a ver, queridos, é que Paulo, ele estava preso, mas a obra que Deus confiou a ele não estava impedida, porque ele não estava preocupado em ser solto. Claro,
se ele participasse de uma audiência, ele ia ali estar apresentando a sua defesa, como qualquer pessoa, num processo judicial, e ele era um cidadão romano, naturalmente ele fez isso, inclusive, e ele queria estar em Roma para testemunhar até o imperador, e de fato ele testemunha de Jesus até o imperador. Ele, inclusive, se alegra com a prisão, ou com as duas prisões, de certa forma, porque eram oportunidades dele testemunhar a autoridades que não tinham acesso ao evangelho. Paulo não entendia a prisão dele, essa primeira e nem a segunda, como algo que não deveria ocorrer, como algo muito ruim para ele, mas ele entendia como uma oportunidade de servir a Deus melhor. E eu já aqui aproveito para perguntar, como estamos encarando esses tempos de dificuldade, da pandemia que seja aí, desde o ano passado? Estamos encarando como oportunidade de servir a Deus e cumprir a vocação que Ele nos confiou como crentes? Ou estamos aproveitando a desculpa da pandemia para fugir e para dizer, tem muitas coisas importantes para fazer numa hora de pandemia, me proteger de vírus, obviamente, e pedir a Deus por cura, e pedir a Deus para que os enfermos sejam curados? É claro que nós devemos pedir por cura, claro que nós devemos pedir que os enfermos sejam curados. Jesus ensinou sobre isso. Porém, Jesus não priorizava a cura a enfermos. Tanto que quando ele curava enfermos, ele dizia, a tua fé os curou? Ele dizia, a tua fé os salvou. Ele estava mais preocupado com a salvação do que com a cura material, física. Paulo, aqui, não estava preocupado com a sua prisão. Ele estava preocupado com a obra de Deus, com o reino de Deus. Na pandemia utilizamos recursos tecnológicos, vídeos, internet, mas nem tudo é possível se fazer por vídeo e internet. E quando chegamos a conclusões de que é insuficiente a tecnologia, como nos posicionamos? Servindo a Deus? Ou encontrando a desculpa perfeita para não servir? Paulo aqui, o texto que a gente leu de Atos deixa claro que as pessoas o visitavam na sua casa, que ele alugou como uma prisão domiciliar. Naturalmente ele evangelizava, ele pregava para os centuriões, os soldados, me desculpe, centuriões não, os soldados que estavam ali se revezando, tomando conta dele, para todos que iam até ele. Ele não ficava, pelo texto, não ficava se lamentando de sua prisão, mas aproveitava a sua oportunidade para pregar sobre o reino de Deus, sobre a salvação. Talvez você aqui, como crente, entenda o que eu estou falando, mas talvez você aqui, como não crente, porque não conhece Jesus, não entenda que importância tem em pregar o evangelho. E eu queria frisar isso. A importância de pregar o evangelho é porque todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão afastados de Deus e nasceram prejudicados, extraviados, mortos em delitos e pecados, já condenados por causa do pecado, que é uma doença espiritual, que é uma morte espiritual. Mas Jesus Cristo veio e cumpriu a sua obra de salvar pecadores. E como nós somos salvos? Quando nós cremos no evangelho. Então, por meio da fé, somos salvos pela graça de Jesus, pelo favor que não é merecido, porque nós nascemos condenados. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós entendemos quem nós somos, pecadores, e Deus totalmente santo, porém também misericordioso, nós nos reconhecemos diante de Deus pecadores ao ponto de crermos naquilo que Jesus fez. E quando cremos naquilo que Jesus fez, nós somos libertos. Por isso a importância de pregar o evangelho. Porque todos que não conhecem este evangelho estão condenados. Até o esquimó lá no gelo e até o índio mais distante. Ele, mesmo que não vá ninguém lá, ele nasceu condenado. E isso é muito justo, porque ele é muito pecador, tanto quanto eu, tanto quanto você. E a natureza expressa a glória de Deus e ele não glorifica a Deus. Ele dá nome a outros deuses para adorar, mas ele não adora o Deus verdadeiro porque ele não sabe onde está. Ele tem uma pista, mas ele não quer, a carne dele não quer. Assim como a nossa carne, mesmo depois do encontro com Jesus, não quer orar. Então Paulo, ele não se interessa agora por ser liberto da prisão, ele se interessa
por escrever cartas, 4 cartas. Efésios é uma delas, Colossenses, Filemon, faltando uma, depois eu lembro. Mas ele escreve cartas à igreja que viraram parte da Bíblia, da Escritura. Ele orienta a igreja à distância, assim como nós também, de alguma forma, fazemos aí com a internet, com outras coisas. E ele abre as portas da sua casa, que também é a sua prisão. Não para pedir ajuda para ser liberto, mas para pregar o Evangelho. E no meio desse processo, e nessa carta de Efésios, então ele faz a oração mais ousada que um ser humano pode fazer. Eu diria até que Paulo, como um teólogo, ele não se confundiu no meio da teologia, no meio das coisas acadêmicas. Ele não se perdeu em filosofias. Ele é um excelente teólogo e nos ensina muito sobre isso. Mas ele é extremamente piedoso e tem uma vida totalmente voltada e dedicada para a oração. E aqui vai até um alerta para pastores, para líderes, para pessoas que gostam muito de teologia. A teologia verdadeira, bíblica, ela não te afasta da oração, ela te aproxima da oração. Quando você chega no limite da compreensão que você pode ter das coisas de Deus, a única atitude que você deve ter como teólogo é se prostrar de joelhos e dizer: quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus mistérios. E recolher-se a sua insignificância e se prostrar em adoração a esse Deus. Esse é o verdadeiro teólogo. O teólogo da universidade, se ele for crente, tudo bem, ele vai ser assim. Mas se ele só for um teólogo de universidade e não da palavra, ele é um teólogo que sabe a Bíblia de cor, mas ele não sabe e nem conhece o Evangelho que salva pecadores. Ele não sabe nem fazer uma oração, e muito menos essa que Paulo fez. Mas ele sabe explicar tudo que Paulo falou aqui, mas isso não entra no coração dele, não muda a vida dele, porque ele é cego. O teólogo que conhece a palavra de forma espiritual, ele é um excelente acadêmico também, mas ele cai de joelhos todos os dias quando contempla o tamanho do conhecimento desse Deus. Primeiro ponto, a oração então ela é direcionada ao Pai. Parece óbvio, né? Mas a gente precisa orar com direção. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14. O apóstolo, ele faz uma fala, né? A fala das suas orações, ela vai ser, claro, em favor a quem ele escreveu a carta. Ou seja, ele está se pondo de joelhos, orando ao Pai, mas em favor dos efésios, daqueles que ele escreveu. Só que essa carta, para nós, também é uma reverberação daquilo que Paulo orou. Então a oração de Paulo chegou até nós. Nós somos em algum nível fruto do que a igreja de Efésios foi. E o intuito dele é de testificar o amor que ele tem como líder, como pastor, como servo de Deus, como apóstolo, por esses efésios, esses irmãos da igreja. Mas ele também quer que esses mesmos efésios também aprendam a orar. É um modelo de oração. A palavra então, ela não pode ser semeada em vão. Paulo escreve a sua carta com um tremendo conhecimento teológico, mas ele quer que esse conhecimento teológico seja regado, seja frutificado com uma vida de oração. Quando ele vai dizer assim, dobra os meus joelhos, o apóstolo ele vai indicar um sinal. É claro que orar de joelhos e orar em pé, quem ora melhor? Quem ora de joelho, quem ora em pé? Não faz diferença. Desde que o seu coração esteja de joelhos, esteja prostrado diante de Deus. Estar de joelhos de forma externa é estar demonstrando em forma de símbolo, de sinal, aquilo que reflete o seu coração. E Paulo, quando declara que está de joelhos, ele quer dizer assim, no meu coração, eu estou prostrado diante de Deus. E agora, de forma visível, que não era uma prática de judeus se ajoelharem. Eles até se jogavam no chão, se esperneavam, rasgavam vestes para se humilhar diante de Deus. Mas quando eles queriam apenas orar uma oração, pedir ao Senhor algo, eles não se colocavam de joelhos. E Paulo quer frisar, eu me coloco de joelhos. Em favor de quem? Vamos ver isso. Mas o fato é que, qual é a melhor forma de orar? A melhor forma de orar é quando o ato de se colocar em joelhos expressa a sua rendição, a sua prostração diante do Senhor.
Se você se apresenta prostrado, rendido diante do Senhor, você se apresentou de forma correta. E essa prostração, essa rendição diante do Senhor, só pode ocorrer se você tiver tido primeiro o encontro com Jesus. E se o Espírito Santo continuar produzindo e quebrantando isso em você, quebrantando o seu coração. Segundo ponto. Não, desculpa, verso 15, ainda é o primeiro ponto. Então, para quem, né? De quem ele está falando? Ele está orando pela vida de quem, né? Ele vai dizer aí, é dos Efésios, mas não vai se limitar aos Efésios. Olha só o verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está dizendo que está orando por toda a igreja do Senhor, a igreja do tempo dele, a igreja, se é que é possível entender assim, de antes dele, e a igreja do futuro, que somos nós e os outros que ainda virão. Ele está orando por todos que confessam Jesus Cristo, e ele inclusive nos coloca como igreja, de maneira geral, numa condição muito interessante. Nós somos da mesma família daqueles que servem a Deus no céu. Até os seres celestiais, os anjos, todos que tomam o nome de Deus, todos que servem a Deus, todos que clamam ao Senhor e se agradam do Senhor, e o Senhor se agrada deles. Todas essas pessoas, de todas as gerações, de todos os tempos, é por eles que Paulo está orando. Essa é a família. Nós não somos só família aqui, em Campo Grande. E às vezes temos dificuldade de ser família só aqui. Nós somos família até com aqueles que já foram, que nunca conhecemos de forma física, mas conheceremos de forma espiritual. E nós somos família com aqueles que virão, que o Senhor sabe. Paulo ora por todos. Agora sim, ele ora ao Pai e ora por todos. Vamos ao segundo ponto. A primeira coisa que vemos nessa oração, como pedido, né? A primeira coisa é o direcionamento, né? Ele está orando ao Pai, clamando pela igreja, de maneira geral. Agora, o segundo ponto aí vai nos mostrar o primeiro pedido. Ele pede para que haja aos servos de Deus experiência coletiva, tá? Coletiva, como corpo, como igreja, com o poder de Deus. O verso 16 diz assim: para que segundo as riquezas de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos devagar. Paulo deseja que os Efésios e toda a família de forma geral sejam fortalecidos. E os crentes, vamos entender assim, né? Os crentes, eles nunca progridem ao ponto de não mais precisarem de crescimento. Então o crente, ele está numa caminhada de santidade, de melhoria, melhorando, obedecendo, aprendendo a servir a Deus, a cada dia melhorando. Mas ele nunca chega num máximo, numa hora em que ele não precise melhorar mais. Ele sempre vai precisar melhorar mais. E a gente até diz que na eternidade nós, de certa forma, atingiremos a perfeição, teremos corpo glorificado. Mas precisamos entender que somos seres finitos. E servimos a um ser que é Deus infinito. E quando estivermos na eternidade, ainda teremos toda uma eternidade para aprender e conhecer ao Senhor. Claro que não haverá mais pecado, por isso nós seremos nesse sentido perfeitos. Não terá mais pecado lá na glória, mas ainda assim teremos toda uma eternidade para conhecer mais sobre esse Deus. Então é inesgotável o que Deus tem para nos passar, para nos transmitir, e é inesgotável a nossa busca por esse Deus, mesmo na glória, que nós seremos saciados, mas saciados numa eterna busca de conhecer esse Deus e de se relacionar com esse Deus, porque isso foi o projeto de Deus, e foi assim que nós fomos criados, com fome eterna desse Deus, porque Ele é eterno ao ponto de nos satisfazer. Então, queridos, veja aí, os crentes precisam melhorar. Paulo está orando para isso, para que os crentes sejam fortalecidos. Paulo afirma que isso é obra do Espírito. Ele vai dizer assim, com poder pelo seu Espírito, não é a capacidade humana. Querido, quer melhorar diante de Deus? Não adianta só fazer força. Precisa colocar essa força debaixo da orientação do Espírito Santo e contar com o poder do Espírito Santo. Senão essa força vai te levar para o pecado.
Sem o Espírito, a força que você tem é para o pecado. Com o Espírito, a força que você tem é para agradar a Deus. Por isso precisamos do Espírito. E ele vai dizer, ele vai destacar aqui, né? Pois como todo homem procede do Espírito de Deus, assim também o desenvolvimento. Se nós, como novas criaturas, temos o Espírito de Deus e procedemos do Espírito de Deus, tudo aquilo que é de bom vem de Deus, o desenvolvimento também tem que vir de Deus, não é de você. Porém, você vai buscar nele e vai fazer a sua força normal de buscar ao Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de tudo que precisar, estar na igreja, mas movido pelo Espírito Santo. Se não for movido pelo Espírito Santo, o máximo que você vai fazer é religiosidade barata que vai te levar para o engano. Bem, e aí ele destaca o seguinte, para ficar mais claro: segundo as riquezas de sua glória. O termo glória aqui, ele é mais usado no sentido, para a gente entender, de misericórdia, como também no Salmo 40, em outros lugares que tem glória ali, é a ideia de glória no sentido de misericórdia. Queridos, a misericórdia de Deus é que opera em nós para que possamos melhorar, porque nós só sabemos errar. Nós só aprendemos a ser corretos por causa das misericórdias do Senhor e por causa da ação do Espírito Santo. Por isso a oração de Paulo é essa: que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito. E aí ele termina o versículo assim: no homem interior, não é no exterior, não é fazer curso de teologia, não é só decorar a Bíblia, é experiência usando as ferramentas externas também, como ler a Bíblia, ir à EBD, aprender a estar aqui no culto, mas é experiência interior, espiritual. Para Paulo, o homem interior significa a alma, tudo quanto pertence a essa vida espiritual, que é mais excelente, mais importante do que qualquer necessidade material. E eu volto a frisar, nós estamos preocupados com pandemia, a maior batalha é espiritual, não é contra esse vírus maldito. Paulo não deseja que os crentes simplesmente se desenvolvam no corpo, mas com relação ao reino de Deus, que as almas dos crentes sejam nutridas com o poder de Deus. Queridos, eu consigo ver, eu consigo enxergar que aquele que busca ao Senhor dessa forma, ele encontra poder de Deus no espírito dele, para vencer as lutas do dia a dia. Eu consigo ver adolescentes nutridos pelo poder de Deus e dizendo não para as mentiras que são apresentadas para ele. Eu consigo ver solteiros que dizem não ao pecado em vários níveis, porque são capacitados pelo poder do Espírito Santo. Eu consigo ver casados que têm um casamento que é um farol no meio das trevas, para iluminar e apresentar o amor de Cristo e a igreja, porque são capacitados pelo Espírito Santo. Mas, queridos, eu consigo ver porque a Bíblia mostra, porque o Espírito Santo abre os nossos olhos. Mas assim, a Bíblia também mostra que somos minoria. Nós não somos maioria. E eu queria saber se você quer fazer parte da minoria ou da maioria. A oração de Paulo é que toda a igreja tem essa capacidade. Aí você pensa assim, poxa, a igreja de Campo Grande? Ele não orou a igreja de Campo Grande especificamente. Ele orou por aqueles que são os verdadeiros crentes, que professam Jesus Cristo. Que não é, infelizmente, não é a totalidade de membros que está lá no hall de membros, no papel ou no computador da igreja. Não é. Paulo não orou por essas pessoas. Assim como Jesus também não orou por todos do mundo, mas orou pelos discípulos dele, e que se multiplicariam na igreja do Senhor. Você precisa saber se você faz parte da verdadeira igreja de Jesus, e se essa oração alcança a sua vida. É isso que você precisa saber. E se você faz parte desse povo, precisa aprender a orar como Paulo, e colocar em prática tudo o que ele pediu aqui, porque ele pediu para você e eu recebermos também. Terceiro, vamos lá. Experiência
ele pediu também agora, não uma experiência coletiva como igreja no poder de Deus, uma igreja vibrante, né, que busca o Senhor, que faz a obra. Agora também experiência individual, com presença de Cristo, com essa presença de Cristo. Verso 17 diz assim, ele pede esse poder, essa experiência coletiva, né, da igreja como um todo. Agora ele diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, ou seja, uma presença individual, é uma experiência com poder, de forma coletiva, um ajudando o outro, mas a habitação de Cristo é individual, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Ele vai explicar o seguinte, o que está implícito aqui? Né? Quando ele está falando lá do segundo ponto, em que eu estava dizendo do homem interior, dessa força da igreja no poder do Espírito Santo do homem interior, essa força, na verdade, significa o que está escrito, por exemplo, em Colossenses 1,19. Por exemplo, como foi do agrado do Pai, que nele habitasse toda a plenitude, ou seja, da mesma forma que agradou a Deus, que habitasse em Cristo toda a plenitude, dessa mesma forma, ele deseja, o Senhor deseja, e por isso Paulo ora, que essa plenitude também esteja nos discípulos de Jesus, na igreja do Senhor. É claro que o sentido é um pouco, a gente tem que fazer uma distinção aí. A plenitude de Deus em Cristo é porque Cristo é Deus, não percamos isso de vista. Mas a plenitude de Deus na nossa vida é o poder que a gente tem, o acesso que a gente tem ao Espírito e a habitação então de Cristo. Da mesma forma que a divindade, né, a divindade ele habita no corpo de Cristo, por isso ele é 100% homem e 100% Deus, nós temos a habitação de Cristo em nós e também a habitação do Espírito Santo em nós. Não há como ter acesso ao Espírito sem Cristo. Não há como ter acesso a Cristo sem o Espírito. O fato é que nós devemos ter o nosso coração cheio de Deus, na expressão do seu Filho Jesus Cristo e na expressão do Espírito Santo. E por isso experimentando o poder dele, que transborda a todos. Porém, vale destacar algumas coisas aí. Estão equivocados aqueles que pensam que receber o Espírito sem primeiro receber a Cristo. Também, eu já falei, também é igualmente errado quem imagina que Cristo pode ser recebido sem Espírito. É imprescindível crer em ambos. Somos participantes do Espírito Santo à medida em que participamos de Cristo. Não se pode encontrar o Espírito sem Cristo. Paulo ele define bem os que são dotados do poder espiritual de Deus como sendo aqueles em quem Cristo habita. Então quem tem o poder do Espírito Santo também já é a habitação de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que nele e nos crentes habita o Espírito Santo e habita Cristo pela fé. E é pela fé não só que reconhecemos que Cristo sofreu, mas que o recebemos no nosso coração. Saber, mas também receber e experimentar. E aí o verso, né, o objetivo, né, do verso 17 é: a fim de estando enraizados e fundados em amor. Então, ele deseja que Cristo habite nos nossos corações, ou seja, experiência individual com Cristo, pela fé nos nossos corações, mas também para quê? Para que a gente esteja firme. Nós começamos o culto cantando, não será condenado, né, uma forma diferente de citar aquele texto de que em Cristo não há nenhuma condenação de Romanos, mas assim, é a mesma coisa que está aqui, nós estamos enraizados, ou seja, não será condenado quem está firme em Cristo, cantamos, enraizados, fundamentados, firmados em Cristo. A oração de Paulo não é que nós sejamos prósperos, tenhamos carro do ano, passemos nos concursos públicos que seja, tenhamos bom desempenho no Enem e consigamos vencer a pandemia e o Covid. A oração de Paulo é que nós sejamos firmes, enraizados em Cristo. E por isso é uma oração ousada. Porque ele podia estar orando: Senhor, eu vou orar para que o Senhor me liberte dessa prisão. Ele não se preocupou com isso.
O fruto então dessa habitação, vamos ver aqui, ele diz assim: enraizados, fundamentados em amor. O fruto dessa habitação é o amor. Essa é a principal virtude da alma daquele que serve a Deus. Queridos, acordem mesmo, tem uns que estão dormindo. Acordem. Sem amor não existe nada do que a gente diz como igreja, como a obra de Deus. O amor é o fruto. O amor é o fruto daquilo que nós somos como igreja do Senhor. O sentido mais simples e verdadeiro consiste em que devamos viver tão profundamente enraizados em Cristo, nesse amor, e o nosso fundamento, ele é tão solidamente apoiado, né, nessas bases profundas, ao ponto de nada ser capaz de abalar a nossa vida. O amor que jamais acaba, que a gente vê lá em 1 Coríntios 13, que muitos pastores pregam em casamento, eu também preguei. Tem gente que pensa que é só para marido e mulher aquele amor. Não, aquele amor é individual. É o amor de Deus pelo pecador. E é o amor que te sustenta. Claro que esse amor também deve ser exercido no casamento, também deve ser exercido entre irmãos da igreja, na família, entre pais e filhos. Mas é o amor, que se a pessoa de fato vive esse amor, recebeu esse amor, praticou esse amor, aprendeu sobre esse amor, está cheia do poder de Deus, ela não é abalada por nada, porque ela está firmada, enraizada em Cristo, nesse amor. Mais uma vez a gente lembra do ano que passamos. Nós passamos um ano terrível, no sentido, né, da pandemia, da economia, de um monte de coisa, da política, de tudo. Nós vimos muitas coisas aqui na igreja, pessoas que realmente revelaram que não são cristãs, pessoas que confirmaram a sua fé como cristãos. É isso aqui, ó, é o amor. O amor não é fazer coraçãozinho. O amor não é uma postagem bonitinha, não é uma palavra mansa apenas. Uma palavra mansa pode ser de morte também. E às vezes uma palavra irada, do ponto de vista espiritual, a ira santa, provocada pelo Espírito, guiada pela palavra, em caráter excepcional, é claro. Uma palavra assim produz vida. Nós estamos apegados à forma. Tem pessoas que dizem assim: aquele ali não tem perfil de crente, aquele ali tem. E quando nós conhecemos a pessoa de verdade, descobrimos que é o contrário. O que você achava que tinha perfil de crente, é um falso crente. E o que você achava que não era crente, é um verdadeiro crente. Às vezes a gente nem descobre nada. Deus não promete revelar tudo sobre a vida dos outros. Mas às vezes a gente tem essa experiência interessante. Sabe por quê? Porque a gente esquece dos princípios que estão aqui, que identificam e que nutrem e que sustentam aqueles que servem a Deus. O fruto é o amor. Agora, que amor? Fica para uma outra pregação, mas é o amor de Deus. Não é o amor que você aprende aí fora. Quarto ponto. A experiência, ele pede também. Então vamos recapitular rapidinho. Ele pede, primeiro, experiência coletiva com o poder de Deus, né, no poder do Espírito Santo. Ele pede uma experiência individual com a presença de Cristo, para que estejamos firmes em Cristo, no amor dele e tal. E agora ele pede, quarto ponto, uma experiência coletiva da plenitude desse amor de Cristo. Verso 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos aqui é a igreja, todos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Queridos, até aqui, os efésios deveriam perceber, esse é o sentido aqui que Paulo coloca, porque ele escreve para os efésios, mas nós também devemos perceber, junto com os efésios, a grandeza do amor de Cristo pelos homens. Este entendimento, ele vai vir da fé. Não adianta fazer curso e saber. Eu sei que ele amou. Eu sei, mas não é isso que tem que saber apenas. Precisa entender, conhecer. O objetivo de Paulo aqui é que possa haver uma compreensão espiritual, que possa realmente entrar no seu coração o conhecimento e a experiência desse amor de Cristo. É uma oração muito ousada. E uma oração que muitas pessoas às vezes não entendem.
Porque nós sabemos muita coisa sobre amor. Eu tenho certeza, se eu pegar uns 2 ou 3 jovens aqui que estão aqui comigo, são capazes de vir aqui à frente e falar coisas perfeitas, corretíssimas sobre o amor. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. É compreender de forma experimental, de forma espiritual. É de você não saber como você era, quem era você nem saber direito, entender direito quem era você sem esse amor. Como eu vivia sem esse amor. É conseguir entrar num culto, e você entrou aqui dentro, às vezes cansado, chateado com alguma coisa que aconteceu, é conseguir ao mesmo tempo que você está chateado com a luta da vida, você não perder a alegria da salvação, a motivação de estar aqui, a motivação de cantar louvores, que sejam, os louvores que sejam bíblicos, que expressam a verdade bíblica, a motivação de estar orando, apesar da sua carne não querer. É não arrumar desculpas para servir a Deus. Tem que ter um afastamento. Aí ele se afasta de tudo de Cristo também. Tem que ter um afastamento, isolamento social. Aí vem com uma conversa fiada. É você parar com essas histórias e sentir fome de Deus, desejo por Deus, sabe? E se sentir satisfeito com aquilo que Ele tem feito por você. Não que você não possa fazer planos, projetos, mas saber que Deus pode dizer não para esses planos e para esses projetos, e você ainda assim, eu me deleito, eu me satisfaço no Senhor, porque eu estou cheio desse amor. E cheio desse amor, volto a dizer, não é apenas sair distribuindo rosas, purpurinas por aí, não é. É ser capaz de dizer para aquele que está ali indo para um caminho de morte, falar assim: cara, tu está indo para a morte. A Bíblia diz que esse caminho que você está indo é morte. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, é ser tomado por todas as direções, que neste exemplo aqui, o apóstolo Paulo vai fazer utilização da matemática, da geometria, que naquele tempo já era bem difundida, e essas noções de dimensões aqui, 3 dimensões que sejam, é a dimensão que o ser humano tem. Aqui ele usa essa metáfora do 3D, das 3 dimensões, para dizer assim, que você seja totalmente tomado por esse amor, com 3 dimensões, com 4, com 5, para quem faz matemática, com N dimensões, com infinitas dimensões, que a própria matemática é capaz de calcular, mas não é capaz de viver, experimentar. Você sabia que a matemática é capaz de calcular infinitas dimensões? Se você não sabe, vale aqui a dica aqui cultural aqui da matemática. Mas olha que interessante, a matemática ela é capaz de calcular, mas ela não é capaz de vivenciar, de experimentar. Eu vejo essa possibilidade que a matemática tem como uma pista de Deus, assim como tem as pistas da natureza. A natureza, no contexto da matemática, também expressa Deus. Mas a matemática não te leva para Deus. Só Jesus. Você pode até calcular as infinitas dimensões que podem existir no universo. Pode ter certeza que o máximo que você vai ter é cálculo. Agora você quer experimentar por todas essas possibilidades infinitas de dimensões, busque ao Senhor, tenha um encontro com Jesus, entregue sua vida para Ele. É isso que Paulo pede. Algo que a matemática não é capaz de fazer, mas ele usa a matemática para exemplificar. E o verso 19, ele continua, não apenas então compreender, mas agora e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Aí eu diria mais, que excede esse exemplo que ele deu da matemática, de largura, profundidade, como excede. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, Paulo faz agora um pleonasmo, uma figura de linguagem, que você repete o mesmo termo, ou termos semelhantes, reafirma, para enfatizar, para, de certa forma, aumentar a ênfase do que ele quer dizer. Toda a
plenitude. Paulo fala isso aqui em Efésios. Paulo fala isso em Colossenses acerca de Jesus. Jesus é cheio de toda a plenitude de Deus. E Ele quer agora que nós sejamos tão cheios quanto Jesus. Sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O significado é em toda e qualquer direção em que os homens possam olhar, nada encontrarão na doutrina da salvação que não esteja relacionado com o amor de Cristo. Se você vasculhar a Bíblia, em todos os cantinhos da Bíblia, tudo aquilo que você conhece da Bíblia, e tudo aquilo que você conhece de Deus pela Bíblia, nada que você pegar ali vai estar desconectado do amor de Cristo, do amor de Deus. É isso que Paulo quer que a gente entenda, que a gente seja tomado por todas as direções infinitas que possam existir, mas que nós sejamos totalmente cheios, toda a plenitude. E ele explica, que excede todo entendimento. Ele fala, o amor de Cristo, conhecer esse amor que excede todo entendimento, é semelhante a um versículo que tem em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ideia de exceder o entendimento que Paulo apresenta aqui é uma ideia de saber que nós somos tomados por algo que é maior, infinitamente maior do que nós, um amor que é maior do que eu. E nós fizemos até uma conferência que falava sobre isso. O tema era amor maior que eu. E aí, ele faz esse pedido, ser cheios da plenitude de Deus. Ser cheios de Deus é ter um amor que excede todo o entendimento, que é infinitamente maior do que você. E por isso, essa pessoa que está firmada neste amor, ela não tem nem como se abalar com as coisas que acontecem na vida. Eu posso perder um ente querido. Temos aqui um exemplo de uma jovem que estava aqui conosco, já até veio aqui, não sei onde ela está agora. Ela não estava no início, chegou, agora eu não sei. A Gisele perdeu a sua avó. O cristão chora, sente falta, normal, mas ele não é espiritualmente abalado, porque ele está enraizado, firmado, cheio, por todas as direções, por tudo que é possível, e o impossível de Deus, ele está cheio desse amor. Posso ter uma briga no meu casamento, posso ter uma briga até séria, se for o caso, eu sigo inabalável, porque eu estou cheio desse amor. E o último ponto, 5, pode passar. Paulo ele vai terminar então essa oração ousada. Pode passar, o próximo ponto, 5. Com um tributo, obrigado, o tributo de louvor a Deus. Depois dele fazer esses pedidos extremamente ousados e poderosos, e até em certo sentido, aparentemente inalcançáveis, ele, mais uma vez, chegou no ápice da sua teologia, no ápice daquilo que ele estava discorrendo sobre Deus. Ele agora recolhe a sua insignificância, o seu limite, e ele adora ao Senhor. Verso 20 e 21, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer, de novo, acima do entendimento, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele vai se derramar agora em ações de graças, queridos, que servem, ao propósito também de exortar aos Efésios e a nós que estamos lendo, a mantermos uma esperança em Cristo, através da graça. Ele evoca esse poder, essa capacidade de Deus de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque ele pediu algo infinitamente maior do que era possível se imaginar, ser cheio de Deus. Gente, ser cheio de Deus é o ser infinito de Deus em nós, agindo em nós.
nos movendo e nos guiando. E ele vai dizer, segundo o poder que em nós opera, ou seja, segundo o que sentimos em nosso próprio íntimo, pois todo o benefício que Deus nos concede é evidência da sua graça, do seu amor, do seu poder, do seu favor, para que cultivemos. Então agora vamos cultivar essa confiança muito mais poderosa, principalmente agora para o futuro. Então, ele evoca esse poder, essa capacidade de fazer acima do que pedimos ou pensamos, porque ele já pediu coisas impossíveis e até indizíveis. E agora ele reconhece que ele faz, Deus pode fazer muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, quanto mais numerosas forem as bênçãos que esperamos de Deus, muito mais, se você está esperando inúmeras bênçãos de Deus, se você é capaz de calcular, Deus vai me dar 500 milhões de bênçãos, porque Ele prometeu. Pois eu digo para você, Ele vai dar mais, e Ele pode dar mais, porque nós não temos capacidade, nem de imaginar, nem de pedir. E mais, aquilo que tu está pensando que é bênção não é não, Deus é que sabe o que é bênção, ainda tem isso. E ele termina, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Significa que a graça de Deus, que começou a operar primeiro nos judeus, depois nos gentios, ela deve ser celebrada pelos crentes. Ele lembra isso, onde quer que a igreja esteja, ela deve celebrar a esse glória na igreja, em que ele agora salva todas as raças, todos os povos. E a eternidade agora ela é evocada, ou seja, para todo sempre, para nos lembrar de como Deus é incalculável, imensurável para todos nós. O que nós aprendemos? Pode passar, irmão. O que nós aprendemos? Rapidamente, como revisão. Número 1. A nossa oração deve ser direcionada a quem? Ao Pai. Segundo, nós devemos pedir por experiência com o poder de Deus, acima de qualquer outra coisa. Terceiro, nós devemos pedir por experiência com a presença de Cristo na nossa vida, no nosso coração. Quarto, nós devemos pedir pela experiência da plenitude, estarmos cheios, enraizados, cheios, tomados pelo amor de Cristo. E quando nós estamos nessa direção na nossa oração, a única conclusão que temos dessa oração é o número 5, adoração, um tributo de louvor a Deus. Hoje, queridos, nós fomos lembrados, pode passar, irmão, aí. Hoje nós fomos lembrados de pedir a Deus bênçãos espirituais, ou seja, bênçãos mais excelentes. Se você olhar a carta de Efésios toda, Paulo só faz pedidos espirituais, desde o capítulo 1. Bênçãos nas regiões celestiais. É sempre assim. Paulo está preocupado, assim como o nosso pastor Carlos pregou agora no domingo passado, sobre a questão de não ajuntarmos tesouro na terra, mas ajuntarmos tesouros no céu. O olhar de Paulo, a preocupação de Paulo é com as coisas do céu. Na carta de Efésios isso fica bem claro. Antes de pedirmos, irmãos, por soluções terrenas e passageiras para a nossa vida, seja lá o que for, nós devemos pedir a Deus pelas coisas eternas, que nos sustentam na vida terrena e também na eternidade. Você quer ser sustentado nessa terra aqui? Você quer vencer o coronavírus, o Covid e qualquer outro vírus que vier? Não só peça pela questão do coronavírus, mas peça pelas questões espirituais, pelas bênçãos espirituais. Talvez, muitos aqui estejam desejando por mudanças na sua vida, Talvez você esteja querendo que algo mude, que algo seja corrigido, transformado na sua vida. Mas antes de qualquer mudança material, terrena, natural, querido, que você possa ter, sabe? Eu queria que tivesse paz no meu casamento.
Ah, eu queria que tivesse paz na minha casa com os meus pais. Ah, eu queria que tivesse mais dinheiro para viver, tá difícil. Antes de qualquer necessidade emocional ou material, porque todas elas, emocionais ou materiais, elas são terrenas, são passageiras. Antes de qualquer pedido por essas coisas, talvez seja necessário, querido, que você peça por uma mudança espiritual na sua vida. Vou repetir. Tem gente pedindo por mudanças materiais, terrenas, passageiras. Mas, pastor, você não sabe como eu estou me sentindo. Nem quero saber. Quem sabe é Deus. Não preciso saber. O que nós precisamos saber, na verdade, é que para qualquer necessidade emocional ou material, nós precisamos, na verdade, ter uma mudança espiritual, antes de qualquer coisa. É necessário, então, essa mudança espiritual, da mesma forma que Paulo pediu para todos os crentes. Paulo orou por você, e você não é capaz de fazer a oração certa para você mesmo. Paulo nunca te viu, não sabe nem o teu nome, mas ele orou por você. Você sabe quem é você, sabe como é teu coração, e não é capaz de orar pelas coisas certas? De pedir as coisas certas? Precisa de uma mudança espiritual. Precisamos. Que possamos, irmãos, ser moldados, mudados e transformados, sim, de dentro para fora, ao ponto que nós não coloquemos as nossas expectativas nas circunstâncias terrenas e temporais, mas que depositemos a nossa esperança no poder. Paulo pediu poder para a nossa vida, no poder de Deus, e experimentemos, acima de qualquer coisa, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você consegue contemplar as regiões celestiais? Pastor, não tenho a menor ideia. Eu tenho uma ideia pelo que eu vejo na Bíblia. O que a gente precisa é de fé. Talvez você não vai entender nada totalmente mesmo do que tem nas regiões celestiais. Eu nunca vi nada. Tem gente que diz que vê bola de fogo, vê anjo, vê um monte de coisa. Eu nunca vi nada. Nem faço questão de ver. Seria legal ver. Sinceramente, seria legal ver. Eu acho que seria muito legal. Mas eu não faço a menor questão de ver. Acho que mais importante que ver essas coisas é você entender que essas coisas espirituais, a mudança de caráter, a mudança do status de pecador condenado para filho amado, salvo por Jesus, essa mudança é que importa. E essa é a verdadeira bênção espiritual e toda a capacidade que você tem como crente de melhorar. Portanto, querido, que possamos então experimentar e buscar não bênçãos materiais, senão, primeiro, antes de qualquer bênção material, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que para tanto, então, o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé?